Não uma bobagem, porque, como eu disse, uma boa pergunta, mas vai ser um momento que você vai estar preparado. Nossa, hoje eu tô com uma boa para amanhã, nossa, guarda. Fazer Vai ser uma coisa perguntas legal. diferentes. Hello, team! We are alive! Not yet, not yet. There we go. Ok, pessoal, A e aí, última. sejam muito Pra bem-vindos pegar a mais esse episódio do podcast Further Than Fluence Inglês Além da Fluência. Eu sou o Dude, The Dude, e temos aqui o nosso especialista em inglês, John Coelho. The Gringo. The How are you Gringo. guys? É isso aí, pessoal. Como vocês já sabem, o objetivo aqui desse podcast é levar o inglês criativo, o inglês que leva inteligência e confiança para você, para que você possa falar com o seu inglês com inteligência e confiança. Então a gente aqui vai destrinchar essa parte do inglês, realmente, em termos de aprendizado, de tempo, como que é isso daí, como que a gente pode realmente aprender esse inglês rápido, de uma forma que a gente gosta e de uma forma que a gente principalmente não esqueça, possa utilizar tanto no trabalho agradável. como no dia a dia. E agradável, você tem que gostar. Inclusive, isso é um dos pilares aqui que o Joe ensina pra gente. Se você não gostar, a gente esquece, né? Nosso cérebro é treinado para esquecer aquilo que a gente não gosta. E o tema de hoje, falando sobre isso, é sobre tempo, né? Hoje o maior problema das pessoas no dia a dia é realmente tempo. Todo mundo fala, não tô tempo, tô na correria, e é isso, aquilo. Uma coisa que eu aprendi enquanto eu fazia lá o meu curso de coach, né? Que o John gosta de me zoar aí, mas foi um coach muito legal. Foi que quando você fala assim, não, desculpa, eu tô na correria, você tem que evitar, tem que tirar isso do seu vocabulário. Se você está na correria, se você está falando isso, você está atestando que você é incompetente, né? Estou na correria, porque você não teve competência para agir aí. Gente, fica tranquilo, eu também falo isso. A maior parte das pessoas falam, mas a gente tem que estar sempre buscando correr disso daí. Mas sabendo que a maior parte das pessoas não nasceu sabendo tudo sobre produtividade, ou por mais que tenha estudado, não sabe colocar em prática, estamos aqui para ensinar para vocês hoje como, mesmo com um tempo curtinho, é possível desenvolver da melhor forma possível o seu inglês inteligente e com confiança. Alright. Certo? Beleza, John, vamos lá então. Antes de mais nada, o grande gol da parada. O que é mais importante quando a gente fala quero aprender inglês, quero aprender bem, quero aprender de forma eficiente, quero falar de forma inteligente, mas estou sem tempo. O que isso vem na sua cabeça aí, as primeiras palavras que você tem para o pessoal que está nos assistindo? Sem dúvida, a primeira palavra que eu penso é parilhamento. Apesar de ser importante você ter o seu tempo específico de ninguém me incomoda, eu estou aqui estudando, outras horas também é importante você conseguir parilhar o seu estudo do inglês com outras atividades. Por quê? O objetivo final não é você ficar bom em aula de inglês, é você ficar confortável com o inglês. Então você tem que ser saturado por isso. Você está dirigindo, você tem que estar confortável. Da mesma forma que você tem sua rádio favorita, você está acostumado a não ficar focado na rádio o tempo inteiro, mas acostumado com aquela voz em português. O objetivo é você estar acostumado também com uma voz em inglês falando. Também, se você tem o hábito de ler notícia em português, por que isso não pode ser em inglês? Então, eu particularmente gosto da palavra emparelhamento de hábito um com o outro. É o primeiro que vem na minha cabeça. Não esquecendo de que você tem que ter aquele tempo protegido formal também para o estudo. De preferência comigo, mas cada um com o seu jeito. Cara, é interessante você falou isso daí, né, que está na nossa cabeça. Olha só, a gente às vezes escuta uma palavra diferente e acaba estranhando. Mas eu estou pensando aqui, palavras como Bluetooth, ajuda a lembrar outras aí, Netflix, que é no dia a dia, smartphone, brainstorming, a gente fala brainstorming, mas é brainstorming, smartphone, né? Várias palavras que estão no dia a dia que a gente não estranha mais, né? Se alguém fala assim, Sim. me dá seu smartphone aí. Cara, smartphone, Sim. cara. E-mail. E-mail, é abrasileirado, né? E-mail, smartphone, Bluetooth, mas tá acostumado, né? Então se vier o tempo inteiro, então você tá falando o seguinte, mesmo que eu não entenda, se eu escutar algumas coisas ali,
pescando aos poucos, né? Uma rádio, uma música tentando prestar atenção, assistir um filme sem legenda ou com legenda em inglês, mesmo que eu não pegue tudo. Eu vou te falar porque isso é uma coisa minha, às vezes eu não pego tudo, eu fico meio agoniado. Só daquelas palavras que estão sendo marteladas, né, emparelhadas, empilhadas na minha cabeça, o dia, por exemplo, que eu descobri o significado delas, aquilo vai guardar mais fácil. É isso que você está falando? Sim. Eu não tinha comentado especificamente disso, mas sim, é uma certa saturação. Você com certeza vai escutar em alguma hora do seu aprendizagem de inglês a palavra immersion. Bom, sem dúvida é o melhor. Se você tem condições, oportunidade para estar passando até um dia, mas fazendo um intercâmbio, indo trabalhar, viajar, o que for, num lugar onde as pessoas vão estar falando o tempo inteiro, é um salto de aprendizagem muito visível. Agora, para a maioria das pessoas, a gente tem que criar a nossa imersão. Então a gente tem que criar essa saturação e o triste é que, em geral, nós buscamos o que é cômodo, o que é um pouco mais confortável. É muito normal, eu tenho uma briga, meus alunos têm uma birra comigo, que eu insisto sobre, eu entendo, legenda, é ótimo, você está na sua hora de descanso, lazer. Agora, se o seu objetivo realmente é ter aquele inglês tipo, fluente, entendendo tudo do jeito que você quer, você vai ter que tirar. A vida não tem legenda, não. Então, você vai ter que associar o que você está vendo junto das palavras. Não é ler as palavras aqui embaixo e perder a imagem. E se você achar que você está perdendo tudo, ou perdendo não tudo, mas perdendo muito, eu desafio você a assistir um capítulo de uma novela em português. E aí no final você vai contar para alguém tudo que você viu, porque eu garanto que você também não vai lembrar tudo. Mas a notícia é boa. Eu tô sentindo que a gente tá um pouco bravo hoje, mas não é. A notícia boa é que o dia mais difícil vai ser o primeiro dia. No segundo dia vai ficar mais fácil. No terceiro dia você já vai saber tudo que o personagem lá que você viu vai fazer. E se você perder uma palavra, você vai conhecer ele bem o suficiente para conseguir entender a situação. Cara, isso é bem real, isso é tão real. Eu sou viciado em Friends, né? O seriado Friends. Então Sure. já assisti muito Friends várias e várias vezes. Já assisti as 10 temporadas 3 vezes. E isso daí, agora que você falou, da imersão, eu vou começar a colocar no meu dia a dia como é que fala? Immersion. Immersion time. Immersion. Pessoal, pra quem tá escutando, isso aqui nada é combinado não, tá? A gente pega a pauta e a gente vai desenrolando aqui mesmo. Então, eu acabei de ter esse insight mesmo que você falou aí do My Immersion Time, que eu vou assistir ali pelo menos um episódio de Friends, que é mais ou menos em 20 minutos, sem legendas. Por quê? Como eu já vi várias vezes, é aquele que eu já sei até o que eles vão falar, né? Até a fala. E aí, sem legenda, com legenda, a mente preguiçosa acaba lendo, né? Mas sem legenda, eu tenho certeza que vai fazer mais sentido. Eu vou começar a fazer isso de verdade, hein, João? Gostei da dica aí. Tem duas formas. Essa eu indico, algo que você vai, lembrando aqueles 3 que eu sempre indico, coisas que você gosta, coisas que você conhece e coisa nova. Então, não desmerece a ideia de você pegar uma coisa completamente nova também. Ou, principalmente, coisas expressivas. Eu sei que desenho, talvez a boca não está batendo 100% com o que a pessoa está falando, mas eles são expressivos, a linguagem é mais simples. Se você gostar de desenho, anime, também, apesar de provavelmente vai ser dublado no inglês, é uma ferramenta boa, e eles são muito expressivos. É tipo novela naquele sentido, que você bate o olho no personagem e você... esse é o vilão, esse daí é o que come mais, esse aqui bate. Então, umas associações boas pela aprendizagem. Massa, cara. E vamos lá, estamos falando aqui de tempo, né? De utilizar o tempo. Então, tenta aí fazer um merge, não é immersion, é um merge entre o seu tempo o tempo de diversão, o tempo de prazer, com o tempo de estudo, né? Afinal de contas, é isso que nós estamos Sempre. falando. Vocês vão ver, o John fala muito isso daí, uma coisa que fez muito sentido pra mim, que é o tempo inteiro tá habituando, mano, deixar seu cérebro trabalhar inglês o maior tempo possível, né? Conversar e falar e ter hábito, escutar música, sempre prestar atenção em inglês. Ele bate muito nessa tecla. Sou aluno do John também, ele bate muito nessa tecla, de verdade. E eu tenho aqui um tópico bem interessante aqui, falando sobre hora de estudar, né? Então a gente falou na hora de exercitar, que é essa hora de deixar a mente funcionar. Mas e a hora que eu falo assim, beleza, agora eu vou estudar em inglês? Como que é a melhor forma aí, o John?
primeiro, de novo, é igual, eu lembro que um personal trainer uma vez me perguntou, qual que é o melhor cardio? Eu achei que era, isso aí, natação. Ele, não, é o que você vai fazer. Então, primeiro, a hora que você vai conseguir vai ser a melhor hora. Agora, lembro também, sempre tem a utilidade misturada com seu pessoal. Então, se você falar, vou estudar antes de dormir, eu acho que tem uma chance muito maior de você deixar para lá do que você falar, eu vou estudar tomando meu primeiro copo de café. Então, seja realista, você tem que achar a forma de adaptar para a sua rotina. Agora, desculpa, qual que era a pergunta exata? Não, é exatamente isso. E na hora que eu decidi estudar e não praticar, por exemplo, agora eu vou assistir uma aula de inglês. Né? Como que é a melhor forma para eu poder aproveitar essa aula e absorver tudo aí da melhor forma possível? Você já falou, o primeiro é o horário. Achar um horário sem mentir para si mesmo. Achei super interessante isso. Não minta para si mesmo. Né? Vou fazer ali um pouco antes de dormir. Pô, não vai dar certo mesmo. Agora, e o outro? Proteja seu tempo. É o seu tempo. Você fez esse compromisso com você mesmo. Coincidiu. O Dude mandou a pauta. Foi ontem a aula, eu preparei de domingo para segunda. A aula chamava Challenge Accepted. Por quê? Eu pedi para eu apresentei um tanto de opções e eu pedi que todo aluno meu fizesse seu próprio desafio. I will do this. I will read 5 pages, drinking my first cup of coffee. I will listen to a podcast while making breakfast. Então, você tem que ter esse compromisso com você. Porque o seu objetivo, de novo, não é ser bom em aula de inglês. É você poder ter aquele inglês do jeito que você quer. Cara, vocês pegaram isso, a importância? Não é assistindo um monte de aula, de qualquer jeito, que você vai aprender, cara. Seja inglês ou seja qualquer outra coisa. Mas inglês, principalmente, que é uma coisa muito, muito agressiva na mente, né? Às vezes a gente simplesmente dá vontade de desistir porque a gente não está entendendo. Né? Então não é para você ficar bom em aula de inglês, é para você aprender inglês. Né? E eu levanto aqui também que é importante, pessoal, vou focar aqui na hora de estudar. Separe o seu tempo, seu tempo, um lugar para você. Peraí, John. Teve que parar. Que apareceu uma pop-up aqui. Vamos lá, retornando. Pessoal, então, além disso, né, além de separar o seu tempo, proteger o seu tempo, que eu achei massa essa expressão, né? Separar também, vamos lá, um local para você estudar. Então você já tem o seu horário, você já tem o seu tempo, vai para um lugar para estudar e prepara aquilo ali, que seja 20 minutos 2 vezes por semana. Vamos lá, não estou falando da parte de exercitar. Exercitar é igual o John falou. Vai escutar música, vai ver um seriado, vai botar uma rádio, coloca um podcast, vai treinando inglês, mesmo que você não entenda, vai jogando aquelas palavras na sua cabeça ali para você ir se acostumando. Treino barato. Pô, perfeito. Vai treinar ali, coloca uns podcasts em inglês, vai entendendo mais ou menos, bota repetido, enfim, isso é exercitar. Na hora de estudar, é aquilo que o João falou, separe um tempo protegido de você mesmo, separe também um local, certo? E proteja o seu estudo de si mesmo da seguinte forma: deixa o celular para fora, fecha a porta e avisa a sua família, vale pet também, avisa o gato, cachorro, papagaio, qualquer coisa lá, avisa, deixa tudo para fora, senta lá, fecha a porta e fala: cara, eu vou me dedicar durante 20 minutos. As aulas do John, do Creative, né, desse projeto novo, é de 5 a 15 minutos, no máximo aula ali de 20 minutos. Certo? Tem aulas ali que você vai pegar uma parada, né, de 5 a 7 minutos. Daqui a pouquinho o John vai explicar pra gente por que essas aulas são curtas, mas eu já falo, né, eu já assisti várias aulas, eu estudei. Quando você senta, se você focar, anota suas dúvidas na hora, uma aula gravada, dá pausa ali, né, da pause, igual a gente fala em hoje dá pra fazer. Treina, teste, dá pra fazer. Entendeu? Aí acabou aquilo ali, anotou, respira, beleza, fecha e vai embora. Mas que sejam 20 minutos de qualidade. E aí que eu entro, né? Na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, é uma escola de ensino médio que prepara todos os pilotos da Força Aérea. Né? Praticamente todos os pilotos da Força Aérea passam ali. Tem gigantesco no muro, escrito assim em latim. Pedi para a editora Ana botar aqui embaixo aqui. Non multa sed multum. O que significa isso? Não quantidade, qualidade. Sim. Então, às vezes a pessoa, eu não tenho tempo, como é que eu vou estudar 1 hora?
todos os dias, então até se engana, né, João? Às vezes você fala assim, não, eu vou estudar 1 hora todos os dias, cara, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas quando você for estudar, faz direito, protege seu tempo, igual o João falou, acha um lugar, avisa a família e foca. Tira o celular do quarto e foca, que isso daí com certeza vai ser de extrema importância para você, né, absorver. E já deixando a deixa, né, eu falei, John, explica pra gente, por que as suas aulas são curtas? A gente tá acostumado com aulas de 45 minutos, 50 minutos, 1 hora, 30 minutos. Por que suas aulas, mais ou menos esse tempo aí, de 5 a 15, 20 minutos? Vê se você consegue me falar de onde que veio esse barulho. Você lembra desse barulho? Cara, se eu te falar que eu imaginei a cama rangendo, não sei se é porque 10 horas da noite, você tirando o telefone da parede pra você poder entrar na internet, torcendo pra não cair. Sim. Você lembra disso? Lembro sim, isso é da nossa época, né? E hoje em dia, quando você fica sem Wi-Fi? Nossa, já era. A galera fica brava. Fica brava. Deu um cortezinho. Travou. Infelizmente, nós temos tanta opção, tanta coisa, nossas rotinas estão tão apertadas. Eu não conheço ninguém com tempo sobrando. Não conheço. Não conheço ninguém que fala assim, nossa, tô com a tarde toda livre. Não conheço. Então, vamos ser realistas. Eu gosto de dar mais opções. Se você pegar uma aula minha, além da aula curta, rápida, também vai ter atividade 1. Vai ter aquecimento antes da atividade 1, vai ter atividade 2. Mas são todas coisas mastigáveis, coisas curtas que você pode fazer de pouco em pouco ao longo do seu dia. Porque, primeiro, se você tiver tempo para fazer mais, tem tanta opção boa. Você pode pegar uma aula minha inteira, tem o backlog de 6 meses de aula já agora, agora em julho, já que você pode fazer. Mas para a grande maioria, tempo não é um recurso em sobra, vamos dizer. E não é só isso. Nossa atenção não dura tanto. Aquele foco bem feito, aquele dedicado, passou de um. Eu já escutei o Pomodoro, 25 minutos, eu imagino que seja um pouco diferente para cada pessoa. Para criança é menos ainda, Agora, você tem que adaptar. E esses pequenos sprints de foco verdadeiro vão te render um resultado muito maior do que você fala. Sabe o quê? Eu vou tirar o sábado inteiro pro inglês. Não funciona. E a gente se engana, né, cara? A gente fala, quantas vezes... Não, na hora a gente acredita. Na hora. Sábado eu vou fazer. Isso é um mecanismo da mente de pegar o desconforto e jogar todo pra frente, né? Sábado. E sabia que o cérebro recompensa quando a gente fala assim, cara, não, tá vendo? É muito trabalhoso, em vez de fazer um pouquinho agora, todo dia, vou dar uma relaxada e sábado eu vou resolver. Deixa nos comentários aí, em inglês, Saturday is the day. Saturday is the day. Saturday is the day. Quem já fez, bota aí, Saturday is the day. Quem já fez isso? Quem falou assim, não, vou resolver tudo no sábado, vou tirar à noite ainda vou sair pra descansar. Cara, você vai lá, você senta na TV, Gente, dá pra fazer, tá? Dá. Só que aí se você fizer, às vezes que funcionou pra mim, é levantar, celular, não abrir o WhatsApp, tomar café, em hipótese nenhuma ligar a televisão, não entrar em nenhum canal para checar, cara, nem e-mail direito você pode chegar, porque qualquer coisa vai te distrair e você vai entrar num jeito que não dá mais. Fora isso, na hora de almoçar ali, dar uma cochiladinha, não pode ligar a televisão, até dá para funcionar. Pessoal, mas isso é muito raro. É muito melhor fazer devagarinho, né? Jogada igual o John acabou de falar, né? Pequenos momentos de hiperfoco, superfoco, é isso aí que você falou, né? Sim, e eu tenho umas dicas para qualquer habilidade que você estiver precisando de dar aquela upada, leitura, o speaking, reading, listening, writing, o que cada um tem o seu jeito. Então manda aí as dicas aí. Pode? Claro. Escolhe qual que vai primeiro. Você que é o dono aqui dessa parada toda. Fala aí. Qual que você quer primeiro? Se quiser, writing. Writing primeiro. Essa hora eu já diria que o WhatsApp é uma ferramenta incrível. Quando eu mudei para o Brasil, eu arranhava o português. Falando, eu até que falava bem. Eu falava em casa, bem, mas a escrita para mim foi quando eu, do nada, fui jogado na escola. Eu não sei escrever tão bem, não. Quando veio o WhatsApp, me salvou. Eu comecei a prestar atenção nos meus erros, vendo o que o corretor tava me puxando minha orelha, e fez muita diferença. Eu aprendi a escrever em português pelo WhatsApp. Então, arruma um parceiro, se você quiser
montar um grupo, é muito fácil, né? Você pega 5 que falam inglês aqui, quem quer ficar, fica. E o desafio, faz uma boa pergunta por dia. Agora aqui, o que eu estou falando de uma boa pergunta? Uma pergunta que você queira escutar a resposta, porque aí seu foco já não vai ser mais no inglês, vai ser na transmissão da sua ideia. Você vai querer que a pessoa entenda sua opinião, seu ponto de vista. Creative, é justo isso. Você vai esquecer sobre o verbo, o sujeito, o have do present perfect, você vai estar focado em expressar a sua ideia. O que é a nossa ideia? Isso daqui você pode fazer pelo WhatsApp. Se você morar com alguém que é bom para treinar, pega um caderninho, coloca em cima da mesa. Quando um passar, escreve uma coisa, o próximo pode responder. Ótimo também. Você pode fazer essa mesma brincadeira com speaking. Se você tiver alguém na sua casa que tem esse interesse, você pode mandar um áudio pelo WhatsApp, você pode um colega de trabalho que você vai ver, ou você vai ver que depois de uns dias vai ser um momento super prazeroso, vai ser não uma bobagem, porque, como eu disse, uma boa pergunta, mas vai ser um momento que você vai estar preparado. Nossa, hoje eu tô com uma boa para amanhã, nossa, guarda. Vai ser uma coisa legal. Diferente. Isso aí, legal. Aproveita pensando aqui, faz com a esposa, com o marido e faz umas palavras mais picantes. Então pega aquele amigo zoador falando de zoeira. É legal. Eu entendi. E esse exercício, o recíproco é verdadeiro? Por exemplo, se eu tô fazendo writing, automaticamente estou fazendo reading ou não? Tem um exercício diferente? O reading, realmente, eu sou suspeito a falar, porque eu sempre gostei de ler. Foi meu maior professor até hoje, foi pegar livros e para mim, eu passo o dia. Mas nem todo mundo tem esse hábito, nem todo mundo precisa ter esse hábito, cada um com o seu. Temos as opções hoje em dia de notícias, de tweet, de Quora, Medium, tem em vários lugares. Eu acho um pouquinho melhor para aprendizagem de língua a ficção. Porque você vai ir direto de palavra para imagem. Se eu falar, eu sempre uso esse exemplo, eu já fiz com você, dos horses. Não me lembro. Alright, close your eyes. Okay. 3 black horses are running through the forest from a pack of wolves. And the wolves are getting closer, but the horses speed up and they escape from the wolves in the forest. Right. Você pensou em português? Não. Legal. Não, você foi direto para aquela imagem, aquela Netflix mental, vamos dizer. Caralho, eu imaginei direitinho os cavalos, bem legal. Agora, não ficção, incrível também, você pode, a gente fala kill 2 birds with 1 stone, sabe? Aqui é um coelho, dois coelhos uma cajadada só. Como é que é em inglês? Kill 2 birds with 1 stone. Ai, que legal. But that's the idea. But tem muita gente que prefere não ficção. Ótimo também, só que lembra que depois que você vai ler, você vai digerir provavelmente em português, vai ser mais fácil. Não ficção é para você poder aplicar. Então, apesar de você vai estar lendo em inglês, você vai digerir em português. Eu sempre convido meus alunos a fazer esse teste. Não ficção de manhã, para te acordar, para te dar ideia, para te dar algo para você ir pensando, para você ir associando com o seu dia. E ficção à noite para dormir. E acho que sobrou só o listening, que podcast quando você está dirigindo. Para mim, é quando eu estou fazendo café da manhã. É o meu. Dei muita sorte essa semana. Teve um youtuber fitness que eu sou fã dele, que apareceu no podcast. Pra mim foi ótimo. Eu tava doido pra ir lá fazer meu café da manhã só pra poder escutar. Então, cara, às vezes eu gosto também. Eu escuto podcast. O meu não é inglês ainda, mas eu também gosto. I have some good ones. Café. Às vezes no café eu fico ansioso pra escutar. Cara, incrível isso daí, né? E vamos lá, pelo amor de Deus. Olha esse exercício. Você agora que fez esse exercício dos cavalos, é por isso que eu tô aqui com esse projeto, porque esse cara, esse professor, o John, ele é massa demais. E se você fez o exercício, se você achou legal, se você escutou em inglês e conseguiu imaginar na sua cabeça, deixa aí aqui também um comentário. Eu consegui. Como é que é? I got it? I got it. I got it. I got it. Acho que foi o terceiro expression of the week de todos. Eu acho que foi I got it. I got it. Pegou? Captou? Pegou. E interessante esse negócio de estar sempre praticando. Olha só. Mas aí, e se eu não entender, né? Uma coisa, uma objeção, às vezes, que acontece comigo, né? Tipo assim, cara, de escutar, por exemplo, um jornal em inglês, às vezes eu tenho um receio, cara, eu vou ficar lá escutando, não vou entender nada.
entender nada não, porque quando a gente pensa em curvas de esquecimento, né, a gente estuda uma coisa. E aí a gente, à medida que não vai praticando, vai definhando, né? Assim como Vai. os músculos, né? De qualquer forma. E então, mesmo que eu escute, estou imaginando que mesmo que eu escute, que eu veja agora, né? Que eu leia, eu escute um podcast, que eu veja um artigo, uma reportagem, um post do Instagram de alguém lá, de algo que eu não entenda tudo, por algum motivo teve várias palavras ali que meu vocabulário não chegou, né? Eu ainda estou no início, alguma coisa vai ter. E esse Sim. vai ter, eu vou estar exercitando, né? Tipo assim, haha, eu sei o que é isso daqui. Acredito eu O, que até isso daí vai ajudar, né, cara? o Dude, você ainda pratica meditação? Pratico. Menos do que eu praticava antes, mas pratico. Justo. Eu não sou um praticante ativo, mas já tentei. Eu sei que uma coisa que todo mundo sempre me disse foi o seguinte: se você começar a perder o seu foco, você acknowledge it, tipo, aceita, volta. Isso. Não é? Uhum. Você não tem essa obrigação de. Você não é um monge. Você não vai conseguir ficar focado o tempo inteiro. É a mesma coisa com o listening. Você está escutando algo, você está assistindo algo, você vai alguma hora dar uma. Uma Assim, viajada. peraí, entendi. Oh, pode ser por viajar, pode ser que você não entendeu. Entenda, tá? Aceita. Se for importante para a compreensão, se está assistindo a série, volta 15 segundos, vê o que é. Se você achar realmente importante. Se não, respira e continua daí. Porque é igual o Dude falou, alguma coisa você está entendendo e pega e continua. Quantas vezes você já ligou a televisão no meio de um episódio? Que você não viu um pedaço. E o filme que você perdeu um pedaço, não tem problema, espera, você vai conseguir pegar o que está acontecendo, vai conseguir pegar o todo. Don't be too hard to yourself. Absolutely. Ah, maneiro. Hard on yourself, yes. Hard on yourself. Yes. Ah, beleza. Aí, ó, tá vendo? Exatamente aquele tipo de correção que a gente trabalhou da última vez, né? Que você falou, não, só repete correto, aí às vezes a pessoa fica mais tranquila. E, pessoal, e outra coisa aqui, já falando, obviamente, para o mesmo assunto, mas a gente também tem muito medo, assim, de não guardar, né? Estudar e falar assim, nossa, mas agora é uma matéria nova, é a primeira vez que eu estou vendo isso daqui. O dia a dia a gente acaba entrando na massa de tanto exercitar, mas realmente, de vez em quando tem umas coisas novas, principalmente quando a gente está estudando para o trabalho, né? Então, quando eu fiz parte das minhas Tem que aulas pegar com rápido. o John, foi para aprender a dar palestra, né? Não sei se você lembra, as primeiras aulas que a gente foi, porque Sim? você perguntou, né, qual é o objetivo? Eu falei, meu objetivo é dar palestra em inglês, eu quero aprender, então beleza. Aí a gente começou a trabalhar, só que aí tem palavras diferentes, tem umas coisas diferentes que a gente vai pegando e às vezes aquilo dá uma desanimada. Mas o John aplicou uma técnica comigo, que é exatamente a mesma que tem no Creative, que é sobre memória afetiva. E é justamente sobre isso que eu gostaria que o nosso especialista aqui explicasse. Explica para o pessoal, Joe, aquilo que você fez comigo, né, memória afetiva, que é para que coisas novas fiquem enraizadas melhores na nossa mente, né, coisas que a gente está aprendendo pela primeira vez. Como é que funciona essa técnica que você aplica, que você ensina? Eu lembro a primeira vez que eu fui dar aula numa escola de inglês. E a matéria era sobre. Não lembro o nome do personagem, mas era o personagem que a escola usa indo para a estação de esqui. Você vê, eu não lembro nem o nome do personagem, não lembro direito como é que foi. Agora, vamos dizer que você já, seguindo esse exemplo, vamos falar que você já foi esquiar. Uhum. Você vai lembrar da experiência, você vai lembrar de tomar um tombo, the cold snow, you're gonna remember the hot chocolate afterwards, you're gonna remember the ski, você vai lembrar os detalhes da sua vida, você vai ter um certo prazer em ter a sua memória associando com a aprendizagem. Ou você está falando disso aqui, não é? Exatamente isso. Sim. Sempre que você puder trazer para a sua realidade, para o seu cotidiano, para a sua visão do mundo, porque só você vai estar no. We say walking in your shoes, andando nos seus sapatos. Só você. Toda vez que você puder trazer para isso, vai ter não só mais chance de você lembrar, como vai ser mais prazeroso fazer qualquer tipo de atividade. E isso na época fez muito sentido, porque quando você me deu temas, né, sobre mim, basicamente que a gente vai estar sempre falando sobre isso, viu, pessoal? Esse é meio que o cerne do Creative. Se você quer estudar sozinho, sim, alguma coisa, alguma palavra nova, traz para si, né? A gente fala aqui bastante, o John é exatamente o que ele ensina. Tem formas, tem jogos, né? Tem várias formas de utilizar isso daí, né? De formas lúdicas, de formas, igual a gente falou agora, contando sua história. Às vezes até uma história triste, pode guardar também, alguma lembrança. A gente vai estar sempre falando dessas coisas. E
por fim, né, gostaria de dar um recado aqui para todos os nossos alunos. O João obviamente já comentou aqui um pouquinho sobre não desistir, não ter medo de errar, né, de não desistir. Busca o erro. Busca o erro? Fala mais sobre isso. É. Busca o erro. Fale mais sobre isso, John, pra gente. Eu não conheço muita gente que aprende uma habilidade instantânea, igual um videogame. Peguei a level up, aí você faz. A maioria das pessoas, pelo menos as que eu conheço, aprendem errando. Se você for esperto, às vezes vendo o erro dos outros também é ótimo também. Mas é o erro que vai instigar a aprendizagem. Então, eu sempre falo para meus alunos, busca o erro, porque se você não está errando, você está muito confortável. Você não está esticando o que você consegue fazer. Tenta ir além. E se você tentar além, já esteja preparado. Você vai errar e ri do seu erro, aprende e continua. Isso aí, por isso que eu falo de buscar o erro, não só não importar com o erro. Porque eu acho que até a forma de encarar isso, esse detalhezinho, eu vejo uma diferença. De você tentar chegar até o ponto que você não consegue. E isso é muito importante. Então o recado né, não é o último, nós ainda teremos o joke of the day. Sure. Mas não desista. Você vai errar, você vai falhar. E é interessante, quando a gente vai avançando, né, e no método Crave, quando a gente está aqui, vocês vão ver, vai estar acompanhando, vai estar sempre desafiando. Então o sentimento de que está sempre capengando, né? Mas cara, quando você, né, tá capengando, você fala, caraca, tá difícil. Quando você olha para trás, subindo a montanha, né, mais ou menos, quando você olha para trás, você, cara, já subiu muito. Então, quando você tiver com muita dificuldade, se hoje você sente dificuldade em, por exemplo, pegar o que é o meu terror lá também, o hasn't, have, alguma coisa que o Joe ainda prometeu uma aula pra gente aqui, vai ter uma aula só disso aqui pra gente. Se eu sinto dificuldade disso, mas hoje eu não tenho mais dificuldade praticamente com o verb to be, então com alguns vocábulos mais simples, mas lá atrás eu tive. Então pode ter certeza, você está caminhando, se você estiver estudando, né? Poxa, passei por uma aula, ainda estou, né, na sequência lá do Creative, ainda estou sentindo um pouquinho de dificuldade, não desespera não, você tá crescendo, fica tranquilo, se chegar lá na aula 30, é porque, com dificuldade, é que se você voltar na aula 10, você vai falar assim, nossa, parece coisa de criança, mas você teve que passar por lá. Não? E outra coisa, não espere que sua motivação, que seu ânimo esteja sempre assim, não. Pode ser que você tenha um dia, pode ter uma coisa nada a ver com, tipo, eu acredito que vai ter nada a ver com a aula. E, às vezes você vai trazer isso, você vai sentir, nossa, tô errando muito, não tá evoluindo. Acontece. E infelizmente acontece com todo mundo e mais do que a gente gostaria. Agora, não tem problema, amanhã, outro dia, pá, volta, mesmo ritmo. E como nós estamos falando de tempo, né, essa motivação para cima, por que nós estamos falando agora de motivação? Porque as pessoas não têm tempo para ficar se dedicando uma hora com foco tranquilo, que às vezes tem família, tem trabalho, tem empresa, todos os dias, né? Seria o supra-sumo, se tivesse uma hora com foco, beleza, não tem, vai ter que ser um pouquinho de cada vez. Então foque na qualidade e não preocupa, a menos que seja uma meta, um objetivo, não, eu tenho que desenvolver um inglês incrível em um mês, que é muito pouco. A menos que você tenha algum objetivo assim, por causa de trabalho, por causa de algum, enfim, currículo, algum emprego, alguma coisa assim, fica tranquilo. É melhor você começar agora, no seu tempo, principalmente criando este hábito, né, de separar, de se proteger do tempo, igual o John falou, se proteger de si mesmo, tirar celular, achar um lugar, avisar a família, avisar os pets lá, todo mundo, para você sentar e fazer aquilo ali. Começa uma vez por semana, 20 minutinhos, 25 minutinhos, né? Depois aumenta para duas, mais no final de semana, mas isso assim, ao longo dos meses, né? Você vai ter certeza que a cada aula ali você já vai se desenvolvendo, a cada período que você vai estudando aquilo ali, você vai estar se desenvolvendo, né? E é melhor você começar hoje, mesmo que seja uma vez por semana, só uma vez por semana, 20 minutos, é melhor que você comece hoje isso do que passar daqui 2 anos você falar, queria ter começado 2 anos atrás. Outro detalhe, igual, eu apresentei muitas opções para os meus alunos, cada um tem uma demanda mais de imediato, mas uma coisa que, igual, às vezes um falou que ele ia ler, ia escrever, eu pedi para eles escolherem um. Se você puder fazer todo, ótimo, mas e se o dia que você não fizer, pode vir aquela cobrança, se sentir mal. Então, eu sempre falo, é a mesma coisa de uma academia, você sempre pode pôr mais peso, você sempre pode pôr mais exercício, você pode sempre pôr mais.
começa simplesmente chegando lá, abrindo o livro, achando e ligando o podcast, abrindo o caderno, escrevendo a primeira palavra, fazendo a primeira pergunta. Porque mais sempre dá para adicionar. Coloca o mínimo, né, cara? Porque senão você coloca demais, você não aguenta e você perde a motivação. E acha ruim. Vamos lá, eu tenho um time de hora do... Como é que eu falaria isso? Joke time, assim? Joke time? I guess the joke time of the day. Joke time of the game. We'll find a good name. Vamos lá, vamos deixar pro pessoal. Pessoal, todo mundo já sabe que tá acompanhando. A gente praticamente, acho que a gente esqueceu só uma só, né, que a gente deixou. A gente bota uma piadinha em inglês, normalmente é uma pergunta. Como é que chama essas piadas de pergunta? Tipo knock knock, tem algum nome lá? Aqui no Brasil não tem nome em português. So knock knock and knock knock. Knock jokes. Se for ruim, a gente chama de dad jokes. Eu não sei porque os pais estão ganhando a fama de piada ruim. Eu acho que nós temos piada boa, mas dad jokes é fama de piada. Você fala assim, nossa. It's time of the daddy jokes. The dad joke of the day. Vamos lá. John. Não, isso aqui não é pergunta não, isso aqui mas é um dad joke. They're finally making a movie called Clocks. It's about time. Okay, that's fair. Agora uma perguntinha. Why don't they play poker? Why don't they play poker in the jungle? Too many cheetahs. Jesus, that was the first one was better. Ok, agora você me explica, porque eu não entendi isso daqui não. Por que cheetahs? Well, isso é uma boa pergunta. Aqui a gente fala que a pessoa tá roubando, né? Quando tá, mas em inglês a gente fala que tá cheater. Cheaters. Como se você falasse E tem muito lugar regional onde que meio que esse R é meio cortado, vira tirar. Interessante. Que esse R é tô lembrando de errado, não é tirar. Acho que é Boston. Cheaters. Se eu falasse cheaters, faria mais sentido, né? Então vamos fazer de novo. Olha lá, pessoal. Então é isso, ó. Why don't they play poker in the jungle? Too many cheaters. Agora Too many cheaters. Beleza. Tem um tempo pra mais uma, John? I have one. Quando você me lembrou dessa piada, eu pensei, mas não tem a ver com o Não, manda aí. What did the cannibal say after eating a clown? Cannibal say after eating a clown. I don't know. That tastes funny. Caraca, velho. Eu acho que é daddy But jokes old mesmo, one. cara. Acho que é daddy jokes Yeah. mesmo, cara. Agora, eu tenho um quadro pra testar com você. Porque, how about the good question of the day? The good question? Opa, podemos colocar isso aí, hein? Mr. Dude. Ok. If you had a 25th hour. Não, ok. 25th. If you had a 25th hour every day, but you couldn't use it for work, what would you use it for? An extra hour in my day. Earth is farther from the sun. It's taking a little bit longer to go around. You have 25 hours now. I would use it for reading, I guess. Sure, all right. Because that's one thing that I think that I would like to do more, and I miss that. I miss to look to books. I have the costume. Think invest in slow. Costume. I am used to, or yes. I was used to read two kind of books. One of a financial book and self-development. Self-development, sure. Self-development book. And nowadays I just I am reading just one each day. Sure. That's fair. Okay. One at a time? One each day, that's impressive. That'd be 52. One at a time? One each day. No, yes, one at a time. A few pages per day and switching the books. Switching off, yeah. Day after day. Okay, that's it.
Ok, então já agora que eu gastei meu inglês aqui, né, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido Really good. também. Especially on the fly. E como sempre também, para encerrar aqui, o nosso John vai dar um recado pra gente em inglês, que, claro, natural. Eu sempre falo assim, né, que é legal ver o John falando inglês. Pra quem não sabe, pra quem não tá aqui pela primeira vez, nativo americano diretamente de Nova York para Minas Gerais, ele tem esse português meio mineiro mesmo. Eu não sei, se eu nunca reparei, vou começar a ver se o inglês dele também já puxa um pouco do sotaque mineirês ali, de sair arrastando as palavras. Mas aí, pessoal da minha parte, poxa, obrigado aí por estar com a gente aqui. Se você gostou, o que você não gostou, deixa nos comentários. E para finalizar, eu deixo com o nosso especialista em inglês aí, John, pro seu final message. Team, if you're listening to this, I know one thing. You want to improve your English. So find what you like, find what you need, find where they meet, and don't wait until Monday, don't wait until next month to start. Keep it simple, keep it sweet, and find something that you can start tomorrow. It does not matter what. That's nice. See you guys. See you, John. Team, thank you. All right.